Aí está você, mais uma vez, tropeçando na mesma pedra. Não me diga que é só coincidência. Vamos lá. Seja honesto. Já se perguntou por que continua cometendo o mesmo erro repetidamente? É falta de aprendizado ou, quem sabe, falta de vontade de aprender? Vou te contar uma verdade que pode incomodar, mas é essencial. O problema não está no mundo, nas circunstâncias ou em qualquer alinhamento planetário. O problema está em você, está na sua mente, nessa tendência quase automática de repetir os mesmos padrões, como um disco riscado. Os estoicos ensinaram isso de forma simples e direta. Se você não tiver coragem de olhar para dentro e assumir sua responsabilidade, ficará preso nesse círculo vicioso. Por isso, chega de desculpas. Pare de culpar o destino e enfrente o verdadeiro inimigo, suas próprias escolhas. Pense bem. Quantas vezes mais você vai precisar tropeçar para entender que o problema nunca foi a pedra, mas a forma como você anda? Preste atenção nas lições que vou compartilhar. Cada uma delas pode poupar você de muitos tropeços e dores de cabeça. E a última? Essa vai te surpreender. Você já sentiu que está perdendo o controle da sua própria vida? Talvez você acorde todos os dias com a mente sobrecarregada, lutando para ser mais produtivo, mas nunca alcançando tudo o que deseja. O link do meu e-book, Mentalidade Estoica, o guia prático para controle mental, está na descrição e no comentário fixado. Se gosta de conteúdos assim, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as novidades. Agora, vamos começar. Tropeçarmos na mesma pedra, certamente isso. Já aconteceu com você de esbarrar na mesma dificuldade repetidas vezes? Você enfrenta um problema, segue todos os passos que acredita serem corretos, mas no final, encontra-se exatamente onde começou. O ciclo se repete, como se estivesse preso em um padrão invisível do qual não consegue escapar. Mas por que continuamos cometendo os mesmos erros? É tentador culpar o mundo ao nosso redor, pensar que, se as circunstâncias fossem diferentes, se as pessoas agissem de outra forma, ou se houvesse menos distrações, tudo seria mais fácil. Contudo, a verdade, embora desconfortável, é que o maior obstáculo não está fora, mas dentro de nós. Imagine-se caminhando por uma floresta escura. Galhos arranham seu rosto, você tropeça, cai e se levanta. Mais adiante, tropeça na mesma raiz novamente. Por que isso acontece? Porque não percebe o que está diante de você. Sua atenção está presa à dor da queda ou à frustração de não avançar. Sua mente repete os mesmos padrões de ação sem parar para refletir sobre o que os causa. Os estoicos já alertavam sobre isso. A repetição de erros não é fruto de azar, mas da falta de atenção. Se não estivermos conscientes de nossas escolhas e não refletirmos sobre nossas ações, estaremos destinados a tropeçar nas mesmas pedras. Em vez de buscar soluções externas, devemos olhar para dentro e questionar: por que estou tomando esta decisão? Que padrão estou repetindo sem perceber? Para romper com esse ciclo, é essencial identificar as armadilhas que não enxergamos. Essas armadilhas, muitas vezes, se escondem por trás de nossos medos, preconceitos ou expectativas que nunca questionamos. Mas, ao observar nossas ações com atenção crítica, começamos a enxergar essas raízes e pedras antes de tropeçar nelas. Uma prática simples para evitar repetir os mesmos erros é incorporar pausas intencionais em nossas decisões. Antes de tomar uma atitude, pare, respire e faça uma análise rápida. Você está seguindo o mesmo padrão de sempre ou está realmente fazendo algo diferente? Com essa prática frequente, é possível identificar armadilhas antes de cair nelas. Em resumo, a resposta para a pergunta: por que continuo cometendo os mesmos erros? Não está no mundo exterior, mas dentro de você, na forma como pensa, decide e age. Rompa o ciclo da repetição inconsciente e aprenda a enxergar os obstáculos no caminho. Somente assim será possível avançar. Como ensina um provérbio estoico,
O maior obstáculo para encontrar soluções é a cegueira causada pela repetição dos mesmos erros. 2. As más decisões. Já se perguntou, por que continua caindo nos mesmos erros repetidamente? Não é por azar ou porque o universo está conspirando contra você. A resposta é mais simples. Seu cérebro é teimoso e ele gosta de ser assim. Se você já se viu preso em um ciclo de escolhas que sabe que não te beneficiam, saiba que isso não tem nada a ver com forças externas. É a forma como sua mente funciona. O cérebro humano é programado para buscar conforto e familiaridade, mesmo que isso signifique repetir padrões negativos. Essa tendência, conhecida como homeostase psicológica, faz com que você prefira o que já conhece, mesmo que isso não traga resultados positivos. É como insistir em seguir uma receita que sempre dá errado, esperando que, por algum milagre, funcione um dia. Além disso, entra em cena o conceito de justificação cognitiva. Para evitar o desconforto de questionar suas escolhas, o cérebro cria desculpas que fazem com que suas decisões pareçam lógicas, mesmo quando não são. Por exemplo, procrastinar no trabalho porque rende melhor sob pressão, ou insistir em relacionamentos tóxicos porque acredita que está aprendendo algo. O problema é que essa insistência em velhos padrões cria um ciclo de más decisões que, com o tempo, só piora. Isso ocorre porque o cérebro associa qualquer comportamento, até mesmo os ruins, a pequenas recompensas químicas, como a liberação de dopamina, reforçando o hábito. Mas há uma saída. Os estoicos, filósofos que estudavam a mente humana, enfatizavam a importância da autoconsciência e da disciplina. Para romper ciclos negativos, eles sugeriam uma pausa antes de qualquer decisão importante. Pergunte-se: estou repetindo um padrão apenas porque é mais fácil ou porque realmente faz sentido? Reconhecer e questionar seus hábitos é o primeiro passo para a mudança. Lembre-se de que, como Epicteto dizia, a liberdade verdadeira vem quando você para de justificar seus erros e começa a agir com sabedoria. 3. Pare de culpar o universo. Quantas vezes, após tropeçar, você olhou para o céu e pensou: por que isso acontece comigo? Como se as estrelas tivessem algo contra você. Chegou a hora de abandonar essa ideia e assumir a responsabilidade. A verdade é que a culpa pelos tropeços é sua e tudo bem admitir isso. Repetir os mesmos erros é um ciclo cômodo, mas completamente desnecessário. Imagine que cada vez que tropeça na mesma pedra, alguém te diz: de novo? Sério? Isso é exatamente o que você faz consigo mesmo quando não reflete e segue no mesmo caminho. Os estoicos nos ensinaram que não controlamos o que acontece, mas temos total controle sobre como reagimos. A questão é: como você reage aos seus próprios erros? Continua seguindo pelo mesmo caminho ou faz uma pausa para avaliar? Se tropeça uma vez, é um acidente. 2 vezes é descuido. 3 vezes é um padrão de vida. Para quebrar esse ciclo, não precisa de planos complexos. O segredo está em reconhecer que você é responsável por suas decisões. Culpar o destino, os outros ou até os astros é mais fácil, mas não resolve nada. Encare os erros com honestidade e pergunte-se: o que posso fazer diferente? Faça pausas, reflita, e quando encontrar a pedra novamente, desvie o pé. Parece simples, mas exige prática. Mudanças reais começam quando paramos de inventar desculpas. Como bem diziam os estoicos, o que nos define não são as circunstâncias, mas como escolhemos reagir a elas. Então, da próxima vez que pensar que o universo está contra você, lembre-se: o verdadeiro obstáculo é a sua própria resistência à mudança. Aceite isso, e você estará no caminho certo para escrever uma nova história. 4. O inimigo chamado zona de conforto. A zona de conforto. Aquele lugar acolhedor onde tudo parece seguro, previsível e sob controle. É um refúgio que nos oferece estabilidade em meio ao caos. Claro, todos valorizamos o conforto.
Mas já parou para pensar que essa aparente tranquilidade pode ser o seu maior obstáculo? Esse ambiente em que você se acomodou pode estar silenciosamente sabotando o seu crescimento. Imagine dirigir um carro em ponto morto. O motor ronca suavemente. Você está relaxado, mas não está indo a lugar algum. É uma paralisia disfarçada de estabilidade. Com o tempo, você pode até se convencer de que não precisa se mover. Afinal, tudo parece estar funcionando bem. É exatamente isso que a zona de conforto faz. Mantém você preso, repetindo os mesmos erros, incapaz de avançar. Então, como escapar dessa armadilha? Primeiro, é preciso despertar desse estado de auto-engano. Os estoicos sabiam que a verdadeira mudança ocorre diante de desafios, não na facilidade. É o desconforto que impulsiona o aprendizado e a evolução. Comece com pequenas ações fora da sua zona de conforto, observando seus hábitos e escolhas. Aos poucos, busque novos desafios e quebre a monotonia. Lembre-se, conforto excessivo é a prisão que impede seu crescimento. 5. Os hábitos que te levam ao fracasso. Já reparou como certos comportamentos parecem nos puxar de volta para os mesmos erros? Talvez você adie tarefas, acorde tarde ou prometa começar algo amanhã que nunca chega. São os hábitos inconscientes que controlam sua vida, como um carro em piloto automático seguindo uma rota indesejada. Esses padrões automáticos podem parecer inofensivos, mas são armadilhas que impedem o progresso. A filosofia estoica nos ensina a sermos conscientes de nossos pensamentos e ações. A primeira etapa para mudar é identificar esses hábitos e refletir. Isso me leva ao meu objetivo. Pequenos passos, como acordar 10 minutos mais cedo ou realizar uma tarefa adiada, podem ajudar a substituir hábitos prejudiciais por escolhas conscientes. Tome as rédeas das suas decisões e lembre-se: quem não controla seus hábitos se torna escravo deles. Mudar é um processo, mas cada pequeno esforço é um passo em direção ao domínio da sua vida. 6. Aprenda com os erros. Os erros têm uma má reputação, mas são grandes mestres quando usados corretamente. Se você sente que tropeça nas mesmas pedras, talvez seja porque não refletiu o suficiente sobre o que te levou a errar. Os estoicos defendiam a importância de ver os erros como oportunidades para crescer. Quando cometer um erro, pare e reflita. O que aconteceu? Por que isso ocorreu? O que posso fazer diferente da próxima vez? Essa pausa para a análise transforma falhas em aprendizado. Compartilhar suas experiências com alguém de confiança também pode trazer insights valiosos. Lembre-se de que os erros não são quedas, mas degraus. Assuma a responsabilidade, mude sua abordagem e avance. Como dizia Marco Aurélio, se você não mudar seus hábitos, eles mudarão sua vida por você. Tome o controle agora e transforme cada erro em um trampolim para o sucesso. 7. A arte de deixar ir. Já percebeu que sua vida parece se complicar, mas quanto mais você tenta segurar algo ou alguém? É como se, por mais que se esforçasse, tudo escapasse pelos seus dedos e o estresse se acumulasse como uma onda incontrolável. E se eu te dissesse que o segredo está em soltar, dar um passo atrás? Sei que pode soar como um clichê de autoajuda, mas ouça, soltar é um dos atos mais transformadores que você pode fazer. Dar esse passo atrás, encontrar um momento de silêncio, pode parecer difícil, mas faz toda a diferença. Curiosamente, quando você solta, a vida tem um jeito de trazer as coisas ao seu tempo. Desapegar não é abandonar o que ama, mas entender que nada te possui de verdade. Quando você vive correndo atrás de tudo o que acredita precisar, perde a paz que poderia encontrar simplesmente ao deixar as coisas fluírem. É fácil se agarrar, mas o verdadeiro desafio está em deixar ir. O desapego não é uma perda, mas uma libertação. Ao parar de tentar controlar tudo, você ganha clareza e controle sobre si mesmo. É engraçado como o universo nos coloca em situações que nos forçam a soltar e esperar. Imagine uma discussão acalorada. A tendência natural é insistir.
argumentar mais, provar que está certo. Mas e se, em vez disso, você optasse pelo silêncio? Não por fraqueza, mas por sabedoria. Esse espaço vazio que você cria muda toda a dinâmica e pode revelar o poder do desapego, a ausência de necessidade de provar algo. Os estoicos já falavam sobre isso. Soltar não é abrir mão do que se ama, mas deixar de lado expectativas irreais e ansiedades. É o entendimento profundo de que o que está além do seu controle não deve consumir sua energia. Não é uma transformação instantânea. Desapegar requer prática, paciência e autocompreensão. Mas, ao alcançar esse estado, você descobre uma paz que ninguém pode tirar. Então, da próxima vez que sentir o impulso de se agarrar a algo, pause. Reflita. Dê espaço. Você pode se surpreender com o que acontece quando permite que a vida siga seu curso. 8. O peso das emoções. Já se perguntou por que continua repetindo os mesmos erros? Não me refiro a pequenos deslizes, mas àqueles erros maiores, que parecem se repetir como um ciclo interminável. A resposta pode estar no modo como lidamos com nossas emoções, especialmente o medo e a culpa. O medo, sempre presente, é um mestre em paralisar nossas ações. Ele te impede de tentar, porque teme falhar novamente. É como um cachorro que, após ser maltratado, treme diante de qualquer situação semelhante, mesmo sem perigo real. Esse medo freia mudanças e faz com que você tome decisões precipitadas ou, pior ainda, evite decisões importantes. E então vem a culpa, que afunda ainda mais. Quantas vezes você cometeu um erro e, em vez de aprender, se puniu de forma tão severa que não conseguiu seguir em frente? A culpa age como um peso que você carrega, te convencendo de que não merece uma nova chance. Esse ciclo de erro, culpa e paralisia é exaustivo. A verdade é que o medo e a culpa só têm poder sobre você se você permitir. Os estoicos ensinavam a praticar a indiferença. Reconhecer as emoções, mas não deixá-las ditar suas ações. Pergunte-se, o que posso aprender com isso? Como posso agir diferente na próxima vez? Deixar de lado essas emoções destrutivas é o primeiro passo para assumir o controle da sua vida. O medo e a culpa são inevitáveis, mas você pode escolher como reagir a eles. Respire fundo, reflita e entenda que falhar não é o problema. O problema é não aprender. Reconheça os sentimentos, mas não se prenda a eles. Se cair, levante. Se errar, aprenda. O que te mantém preso não é o erro, mas a recusa em aprender com ele. 9. Pense antes de agir. Já aconteceu de você tomar uma decisão e perceber logo depois que foi um grande erro, mas era tarde demais para voltar atrás? É fácil cair no ciclo do "me fiz de novo". Nesses momentos, você provavelmente se pergunta: por que continuo cometendo os mesmos erros? A resposta não está em repetir as mesmas ações esperando resultados diferentes. Isso não é mágica, mas sim sobre algo simples: o poder de pausar antes de agir. O problema não é que você não saiba o que está fazendo, mas que muitas vezes não reservamos tempo suficiente para refletir antes de tomar uma decisão. É como dirigir um carro em alta velocidade e ignorar a necessidade de frear em uma curva perigosa. Essa impulsividade, essa pressa para agir, leva a decisões apressadas, e as consequências costumam ser previsíveis, mais erros. É aqui que entra a sabedoria do estoicismo. Os estoicos não eram pessoas isoladas do mundo, mas indivíduos práticos que entenderam que o segredo para decisões sábias está em parar para refletir antes de reagir. Uma técnica valiosa é a mera pausa reflexiva. Imagine que você é um jogador de xadrez. Antes de mover uma peça, você considera as consequências de cada movimento. Pergunte a si mesmo: o que acontece se eu fizer isso? O que acontece se eu não fizer? Esse raciocínio pode ser aplicado na sua vida cotidiana. Apenas alguns segundos de pausa podem evitar decisões precipitadas. Outra técnica útil é visualizar as possíveis consequências antes de agir. Pense no que pode dar errado. Antes de fazer uma compra desnecessária,
reflita sobre o que você poderia economizar ou investir melhor. Antes de dizer algo que possa ferir alguém, imagine como essa pessoa se sentirá e como você se sentirá depois. Esse exercício simples de antecipar impactos pode transformar sua tomada de decisões. Praticar a gratidão também é importante. Muitas vezes, buscamos algo que sentimos faltar e, no processo, tomamos decisões impulsivas. Quando valorizamos o que já temos, é mais fácil evitar erros baseados em desejos momentâneos. Em resumo, você não precisa ser um especialista em estoicismo para aplicar esses princípios. O mais importante é começar a pausar antes de agir. Esse pequeno gesto pode quebrar o ciclo de erros repetidos. A vida não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona. Às vezes, o verdadeiro poder está em parar antes do próximo passo. Agir sem pensar é como navegar sem um mapa. O destino será a confusão. 10. Redefina o seu caminho. Já se perguntou por que continua cometendo os mesmos erros? Mesmo prometendo mudar, parece que o padrão sempre se repete. Isso não é obra do destino, mas da história que você conta a si mesmo. Essa narrativa, que parece tão natural, está, na verdade, mantendo você preso a um ciclo. Mas e se você pudesse reescrever essa história? Uma onde você seja o protagonista, tomando decisões diferentes e saindo das armadilhas do passado? Primeiro, entenda que as histórias que contamos a nós mesmos têm um enorme poder. São como lentes que moldam a forma como enxergamos o mundo. Se você acredita que é um fracassado, continuará agindo como tal. Não porque é inevitável, mas porque é a história que você repete para si mesmo. Frases como "eu nunca consigo", "sempre acontece comigo" ou "isso não é para mim" acabam guiando suas decisões. Isso não significa que você deva ignorar seus erros ou fingir que está tudo bem. Mas o significado que você atribui aos tropeços molda o que fará a seguir. Se interpretar um erro como o fim de tudo, ficará preso, mas se enxergá-lo como uma oportunidade de aprendizado, poderá ajustar o rumo e seguir em frente. Os estoicos nos ensinam a mudar a narrativa interna. Em vez de lamentar um erro, pergunte: o que posso aprender com isso? Assim como um piloto de avião ajusta constantemente a rota para evitar desvios, você pode corrigir o curso ao perceber que errou. Comece identificando a narrativa que o limita. Você se vê como alguém que fracassa ou como alguém que aprende e melhora? Essa mudança de perspectiva é o primeiro passo para a transformação. Depois, redefina sua relação com os erros. Eles não são o fim, mas lições. Quando os vê como oportunidades, o caminho para o crescimento se torna mais claro. Lembre-se de que mudar sua narrativa não acontece da noite para o dia. É um trabalho diário que exige atenção constante aos seus pensamentos e reações. Mas, ao mudar a forma como se enxerga e interpreta suas experiências, você abrirá espaço para mudanças profundas e duradouras. Veja-se como o herói da sua história. Todos tropeçam, mas o que define seu caminho é como você reage. Assuma a responsabilidade pela sua narrativa. Reescreva com aprendizado e resiliência como temas centrais. Você não é seus erros, é a história que escolhe contar sobre eles. A vida não é o que acontece com você, mas o que você decide fazer com isso. Lembrando que o link para o e-book do canal está na descrição e nos comentários fixado. Lembre-se: ano novo, vida nova. Se esta mensagem fez sentido para você, comente gratidão e inscreva-se no canal para continuar aprendendo sobre o estoicismo. Sua transformação começa aqui